Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Cumprimento a todos os irmãos e amados ouvintes da Leitura Diária com a paz do Senhor. Eu sou Leidiane, membro da ADCOL Matriz. A lição que estudaremos no próximo domingo é a lição de número 6, que tem por título A Igreja, Organismo e Organização. A leitura diária de terça-feira encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 14, que diz assim: Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O nosso comentarista expõe que a igreja é um organismo vivo, contudo, conforme toda a estrutura precisa de organização. Portanto, não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Para aprofundarmos a nossa reflexão de hoje, podemos destacar que, embora as traduções bíblicas mais comuns não empreguem a palavra organismo, a ideia é claramente apresentada em algumas figuras da igreja no Novo Testamento. Mas o que é um organismo? Aprendemos que um organismo é um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. A figura mais clara de organismo é a de um corpo humano, com vários membros. Nesse sentido, cada membro deve contribuir para o bom funcionamento do corpo. Desse modo, a igreja local constitui-se uma parte dentro do grande universo que é a Igreja do Senhor Jesus. Nesse sentido, destacamos algumas características da igreja como organismo vivo. Primeira, sua criação. A igreja, como organização, é uma instituição humana, mas isso não quer dizer que Deus não se envolveu na sua criação. Muitos homens receberam os chamados de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, pregaram o Evangelho, as pessoas se converteram e então criaram as organizações civis, de acordo com as leis do país e as suas preferências culturais. Na organização, pode até haver divergências e individualidades. Entretanto, a igreja como organismo ela é uma criação de Deus e todos os membros têm as mesmas características, membros de um corpo. Todos nasceram do Espírito Santo e este testifica com cada um, quem é de fato filhos de Deus. O propósito do Senhor não era que a igreja apenas existisse como uma finalidade em si mesma, para se tornar, por exemplo, simplesmente uma organização social formada por membros de mentalidade semelhante. Pelo contrário, a igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício ao mundo. Cristo entregou-se em favor da igreja e então a revestiu com o poder do Espírito Santo, a fim de que ela pudesse cumprir o plano e o propósito de Deus. Outra característica é que a igreja é perpétua. Chegará um dia em que não existirá a minha igreja, a minha denominação, e sim a igreja do Senhor. E ela é perpétua, pois quando cessar aqui na terra, continuará nos céus. A igreja é perfeita. Aqui destacamos que a perfeição da igreja como organismo não significa que ela já alcançou plena maturidade, mas que ela está no caminho, redimida pelo sangue de Jesus, nascida do Espírito Santo e se desenvolvendo na direção da perfeição, debaixo da graça de Jesus. Podemos concluir o nosso estudo de hoje destacando o versículo que se encontra no capítulo 4 de Efésios e o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, destacamos que o corpo depende da cabeça e a cabeça é Cristo. Embora ninguém gostaria de perder algum membro do seu corpo, sabemos que muitas pessoas vivem sem um braço ou uma perna, mas nenhum corpo sobrevive sem a cabeça. Portanto, a igreja e o Senhor é uma relação inseparável. Quando a igreja se torna apenas uma organização social que se importa apenas com as relações humanas e esquece a fidelidade total à sua cabeça, ela morre espiritualmente. Que o Senhor vos abençoe.